Boa tarde, gente. Boa tarde. Como foi o final de ano de vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Comer muito? Eu comi um pouquinho. Bom, pra gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria contar pra vocês sobre um estudo que um psicólogo americano fez. Ele chama Gordon Allport. E ele estudou frequentadores de uma igreja. Então vamos trazer para a nossa realidade esse estudo. Ele veio até a nossa casa espírita e foi estudar cada um de nós. E ele procurou entender quais eram os benefícios, quais eram os motivos que traziam cada um de nós aqui. E ele separou isso em dois grupos de pessoas. O lado de cá, ele classificou como os extrínsecos. E o lado de cá, ele classificou como os intrínsecos. E ele ficou tentando entender qual que era a diferença desses dois grupos. O que ele percebeu? Que os intrínsecos, eles encontravam uma melhor qualidade de vida frequentando a casa espírita. Eles tinham menos ansiedade, eles tinham menor índice de depressão. Enquanto que o pessoal que foi classificado como extrínseco, eles não tinham nenhum desses benefícios e pior. Eles eram mais ansiosos, eles tinham uma qualidade de vida pior, eles eram mais intolerantes às diferenças. E ele ficou se questionando o porquê disso. O porquê de um lado as pessoas conseguiam ter uma qualidade de vida melhor, ter benefícios, e do outro não. O que separava esses dois grupos? Qual era a diferença desses dois grupos? Porque eles frequentavam o mesmo local, aqui é a nossa casa espírita. É como se esse lado aqui tivesse benefícios e o lado de cá não tivesse. E qual é a diferença desses dois lados? Ele descobriu que a diferença está na intenção. Na intenção com que a pessoa chega à casa espírita. Ele descobriu que as pessoas que tinham esse benefício, que ele classificou como intrínseco, eram pessoas que buscavam seguir a doutrina, mas em primeiro lugar eles buscavam servir a Deus. Enquanto que as pessoas que não tinham esse benefício, eles buscavam ser servidos por Deus. Eles iam atrás de benefícios para eles. E a gente se pergunta, quando a gente chega a uma casa espírita, muita gente vem motivado pela dor. Nós sabemos disso, que é aquela famosa frase, se não veio pelo amor, veio pela dor. E quando você chega num local motivado pela dor, pelo desespero, pela angústia, você está buscando algo. E aqui a gente sempre fala que você vai receber algo que você está buscando. Mas a todo momento você precisa buscar algo? A todo instante é necessário a busca deste algo? Em que momento a gente consegue transformar esta busca por algo em doação? Em que momento você consegue perceber que a sua presença no centro, que a sua presença aqui na casa, ela se torna uma necessidade de auxílio ao próximo, uma necessidade de servir o convite que todos os sábados é feito para cada um de vocês. E a reflexão que a gente quer trazer para a tarde de hoje, eu queria ler o que está escrito em Mateus, versos 31 a 34. Por isso, não andeis preocupados dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. O que Mateus quer dizer nessa passagem não é para você viver a vida como se não houvesse amanhã. Até porque a gente sabe que o nosso amanhã é muito longo, ele é eterno, ele é para sempre. Mas ele quer que a gente se preocupe com o dia de hoje, com as necessidades de hoje. E principalmente que a gente busque Deus em primeiro lugar. A gente conversou na nossa última conversa sobre as metas do ano. Vocês fizeram as metas do ano? Deixar aquele espacinho que a gente tinha combinado para se dedicar mais ao Senhor, buscando mais a Deus? Quem conseguiu colocar isso nas suas metas? Gente, ninguém. Mas não é possível. Ninguém separou assim um quadradinho das metas do ano.
trabalhar mais no centro, vir mais no centro, estudar mais? Ninguém? Gente do céu. Luiz vai me demitir de jeito, é? Na conversa, só na última vez que eu vi, ninguém mudou? Não é possível. Eu tenho uma desculpa, eu não vim. Eu não vi. A Leia tá perdoada. Os rostinhos que eu lembro que estavam aqui não estão perdoados. Bom, a gente tinha combinado, então vamos combinar de novo. Vamos reafirmar esse compromisso de deixar um espacinho nas metas de 2025 para as coisas espirituais, para buscar mais a Deus. Porque quando a gente chega a essa casa querendo só receber, por um momento a gente vai ter as nossas feridas curadas, mas isso não será o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Tem uma frase, que eu não me lembro de quem, que diz o seguinte: existe um vazio em cada ser humano do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher esse vazio em você. Não há dinheiro, não há fortuna, não há conforto, não há nada que preencha esse vazio. Somente Deus. E a gente sabe, segundo esse psicólogo americano, essa pesquisa dele é da década de 70. Desde então, a psicologia vem trabalhando em cima disso e trazendo a importância de buscar a Deus, a importância de cada um de nós estarmos inseridos numa comunidade religiosa, seja ela espírita, católica, evangélica, não importa a sua crença, não importa onde você se sinta confortável, mas que você tenha este lugar de conforto, esse lugar de amparo. Mas esse lugar de amparo, ele não pode ser um lugar só para você receber, ele precisa ser um lugar em que você se doe e que você abra o seu coração e esteja disposto a se abrir para o outro, a se doar para o outro. Ah, Yasmin, mas como eu vou fazer isso? A minha vida é tão difícil, a minha vida é tão complicada. A vida de todo mundo é difícil, a vida de todo mundo é complicada. E eu gosto muito do exemplo do Chico. Chico era cego de praticamente os 2 olhos. Se a gente somar as 2 visões dele, a visão dos 2 olhos que ele tinha, não dá 50%. E no entanto, ele psicografou mais de 400 livros. Aí você fala, mas Chico é Chico. Tudo bem, Chico é Chico. E as pessoas que vieram trazer a verdade evangélica ao longo desses 2000 anos? Porque Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Se essas pessoas não tivessem trabalhado na sua seara, não tivessem levado a sua palavra à frente, ela não teria sobrevivido todo esse tempo. E hoje nós não estaríamos aqui falando de Jesus. Você não precisa ser um Chico Xavier da vida. Você não precisa ser uma Ivone Pereira da vida. Você não precisa ser um Divaldo Franco da vida para trabalhar na seara do Cristo. Você precisa de 4 coisas para trabalhar na seara do Cristo. 4. E essas 4 coisas está escrito em Mateus, capítulo 16, versos 24 a 28. Condições para seguir a Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Vou repetir de novo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 4 coisas: querer, negar a si, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Parece ser tão simples seguir Jesus. 4 coisinhas. Por que a gente não faz? Por que é tão difícil a gente seguir Jesus? A questão 625 do Livro dos Espíritos diz: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Todo mundo conhece essa questão de cor. Jesus. Mas se a gente reparar bem na pergunta, para lhe servir de guia e modelo. Guia é para ser seguido, modelo é para ser copiado. Se a gente volta no Evangelho de Mateus, que diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque você precisa deixar o que você conhece como você, as suas limitações, as suas dificuldades, porque você precisa ser como Cristo. Por isso a importância de negar a si, deixar o homem velho para trás e buscar o novo. E o novo você vai encontrar no modelo de Jesus. Outra coisa importante: tome a tua cruz. Significa que vai ser fácil? Porque a cruz não é aquela que a gente carrega no peito ou na pulseirinha do braço, aquela que os católicos carregam no terço.
A nossa cruz, que ele está falando aqui, são as nossas dificuldades, são os problemas que a gente tem, é a falta de vontade de vir, aquela vontade de, meu Deus, nessa chuva, não vou pro centro não. Trabalhei a semana inteira, tô cansada, ainda tenho que cuidar de casa, de menino, de filho, de roupa, enfim. Por que eu vou lá no centro? Vou semana que vem. Certeza que semana que vem que você vai vir? Ou o convite é para hoje, para agora? Se Jesus é nosso guia e modelo, vamos olhar a vida dele. A vida dele foi fácil? Ou a vida dele foi cheia de privações? Ou a vida dele foi cheia de dificuldades? Se a gente quer pegar uma pessoa como exemplo, vamos lembrar do apóstolo Paulo, que em toda cidade que ele chegava para levar as boas novas, ele era apedrejado como recepção, ele era apedrejado como despedida. Para quem? Me fala um servo, um apóstolo de Deus, que esteve aqui, que se destacou entre a multidão, que não foi apedrejado, que não passou por grandes dificuldades, que não teve que carregar a sua cruz todos os dias, buscando seguir Jesus, buscando ser como Jesus. E por que nós queremos ter uma vida fácil? Porque nós queremos uma vida tranquila. Se a minha vida estiver tranquila, eu vou no centro. Se eu não estiver doente, eu vou no centro. Se eu não tiver problema, eu vou no centro. Deus veio para os justos ou para os injustos? Deus veio para os sãos ou para os doentes? Gente, não deixa eu conversando sozinha, não. Jesus veio para nos mostrar que não é fácil, mas é possível. É possível. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, é possível. A gente consegue. Basta querer. É a primeira coisa, é querer. O versículo começa, se alguém quer. Você quer? Você quer? Você tomou essa decisão? Porque eu não posso tomar essa decisão por vocês. Ninguém aqui pode decidir por ninguém. Eu posso decidir por mim. Eu não posso decidir pelo meu marido. Para os meus filhos até os 18 anos. Porque lá em casa vai viver na ditadura. Até os 18. Depois de 18, a gente pensa na democracia. Mas até lá não. Estou pensando na monarquia também, talvez. Eu tenho cara de princesa, não tem? Tá brincando. Mas enfim, não tem como alguém tomar essa decisão por você. Essa decisão é única sua. Se você quer. E eu gosto muito de uma psiquiatra chamada Beatriz Barbosa, que ela fala o seguinte: a gente se alienia no coletivo, mas a gente se salva no individual. É você. Por mais que você queira levar todo mundo com você, toda a sua família, não tem como. É você. É você. É você. Você pode ir atrás do melhor centro espírita do mundo. Você pode ir atrás do melhor médico do mundo. Se você não tomar a decisão, ele não pode fazer nada por você. Essa decisão vem daqui, do seu coração. E porque é tão importante a gente ter esse coração disposto a viver as verdades do Cristo. Mateus nos diz, no capítulo 22, versos 37 a 40, o maior dos mandamentos. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupos e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O seu coração, ele foi feito para amar, mas para amar a Deus. Ele não foi feito para amar as coisas da matéria. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer para mim, quando eu estou buscando as minhas metas, os meus objetivos: se eu sou um espírito eterno, todo mundo acredita nisso, certo? Nós somos um espírito eterno. Todo mundo aqui também acredita que a verdadeira vida é na pátria espiritual. Ou tem alguém aqui que acredita que morreu e acabou? Ninguém. Se
Se a gente acredita que a verdadeira vida é no mundo espiritual, por que a gente busca a vida material em primeiro lugar? Ah, mas a gente precisa dela para sobreviver. Não, a gente precisa em primeiro lugar da vida espiritual. O primeiro de tudo, nós precisamos da vida espiritual. Porque nós existimos enquanto espírito antes de existirmos enquanto matéria. Todo mundo concorda com isso? Não concorda? Então por que o nosso dia a dia é pautado nas coisas do mundo e não nas coisas do espírito? Eu acabei de perguntar. Vocês, nas metas de vocês para esse ano, cadê as metas espirituais? Cadê as metas que trazem os tesouros do céu? Cadê as metas que te levam à conquista do mundo espiritual? Porque é para lá que nós vamos. E nós não sabemos quando. Será que a gente vai ter tempo até o final do ano? Deus abençoe que sim. Estou desejando que ninguém desencarne. Mas pode acontecer. A gente não sabe que dia a gente vai morrer. A gente sabe que todos nós deixaremos este corpo de matéria e viveremos só com o nosso corpo espiritual. Mas o dia que isso vai acontecer, ninguém sabe. Vamos supor que seja hoje, que seja daqui 15 minutinhos. Jesus está voltando. Daqui a pouco ele entra e aí, galera, vai começar o arrebatamento. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo preparado? Todo mundo tem o seu tijolinho lá no céu? A gente vai pra onde? Vai todo mundo pro nosso lar ou vai todo mundo pro umbral? Eu vou pro umbral porque eu combinei com a pessoa de encontrar com ele lá. A gente tem uns problemas para resolver que não conseguimos resolver nessa vida. Aí eu falei, quem desencarnar primeiro, espera o outro lá no umbral. De preferência, pega uma bolsinha para não passar sede, né? Uma bolsinha de lama, uns gadeiros, uma coisa assim. Se puder, tá organizando. Mas senão a gente resolve lá. Eu tenho pendências para resolver com um monte de gente. E vocês? Como é que tá? E por que no planejamento deste ano nós não tivemos o planejamento espiritual? Nós não buscamos estudar mais, frequentar mais o centro, estar disposto a trabalhar. Eu comecei a fala de hoje contando de um estudo da década de 70, que prova que quando você vai servir a Deus, você tem altos benefícios. Aí a gente quer chegar no centro e falar a culpa é dos médicos. Eles não estudam, eles não estão em comunhão com Cristo, por isso que eles não têm força para dar passo e me curar na sala de tratamento. E a sua parte? A gente tem muito a necessidade de terceirizar as nossas coisas. Gente, eu também faço isso. Eu não estou falando que eu sou perfeita. Eu gosto muito de colocar a culpa no André. Ah, mas amor, você também, né? Nós, casadas, temos essa possibilidade, né, de colocar a culpa no marido. Eu faço questão de colocar a culpa no André. A culpa é sempre dele. Não é, amor? Desabafa para todo mundo. Mas a gente precisa assumir as nossas culpas, as nossas responsabilidades. No livro Libertação, a irmã Matilda, ela é um espírito de luz que vem das esferas superiores para encontrar o grupo de trabalho do André Luiz. E ela traz a seguinte mensagem: nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Como é que está o seu coração na tarde de hoje? Se você está num lugar onde tem um ou mais reunidos em nome de Jesus, lá Ele estará. Então nós podemos concluir que Jesus está aqui, na tarde de hoje. E se o nosso coração é um templo que foi edificado para ser habitado para sempre com Jesus, seu coração está preparado para receber Jesus na tarde de hoje? Ele está limpinho, faxinadinho, sem poeira nenhuma. Está prontinho para você falar assim: vem Jesus habitar o meu coração. Eu vou entrar aqui nessa sala de tratamento e meu coração vai estar aberto para te receber. Seu coração está pronto para isso? Para receber? Em nome de Jesus. Tirando os dela, de vocês também? Que o meu tá meio empoeiradinho, assim. Tem umas poeirinhas debaixo do tapete, tem uma baguncinha escondida dentro do armário, tem umas coisinhas ali para resolver. E ela continua: a aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma. É da noite para o dia? A gente vai entrar por aquela porta e quando a gente sair vai estar tudo certinho, arrumadinho?
Somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. Somos um imã ou um centro de vida inteligente. Todos os dias nós emanamos boas energias para estar atraindo essas boas energias? Espírita tem uma mania muito feia de dizer assim: eu estou passando por isso hoje porque na vida passada eu fui uma pessoa muito ruim. Quer dizer que nessa ela não foi na passada. Aí nessa ela é uma pessoa boazinha que só está sofrendo os prejuízos causados da vida passada. Mas André Luiz nos conta, Emmanuel também reforça essa ideia, de que grande parte dos problemas que nós vivemos hoje é responsabilidade das escolhas dessa encarnação. Não é da encarnação passada. Até porque se a gente fosse pagar tudo que a gente fez na encarnação passada, a gente não teria condições. É bem explícito quando eles falam que Jesus só permite, durante o planejamento da nossa reencarnação, o cumprimento de alguma dívida, pagamento de alguma dívida passada, quando temos condições de cumpri-la. Na passada eu era ruim, magicamente eu passei 30 aninhos lá no umbral só, magicamente eu me melhorei e agora eu estou pronto para pagar todas as minhas dívidas, para saldar todas as minhas dívidas? Tem certeza disso? É mesmo essa reflexão que a gente vai seguir? Pode ser seu caso, porque Paulo, ele conseguiu pagar os seus débitos em vida. O próprio livro Paulo Estevão, se você for analisar a estrutura dos capítulos, ele mostra 7 caminhos percorridos por Paulo na perseguição dos cristãos e na tentativa dele ser resgatado aos planos espirituais, porque ele tinha um compromisso naquela encarnação de levar a palavra do Cristo. E quando ele se transforma em Saulo depois do deserto de Damasco, que é a segunda parte do livro, eles pontuam mais 7 caminhos que ele percorreu, tendo que saldar a dívida que ele cometeu naquela encarnação. Se a gente for olhar toda a história do livro Paulo Estevão, deixa eu ver se está aqui. Tá. Se a gente for olhar toda a história do livro Paulo Estevão, ele mostra, e o Jorge Alahar tem um vídeo no YouTube maravilhoso sobre esse caminho percorrido, que ele foi preparado, que ele foi ensinado por Gamaliel, e Gamaliel, ele era neto do último, ai meu Deus, qual que é o nome? Dos profetas de Deus? Rabino, obrigada. Ele era neto do último rabino que trazia como, antes de Jesus encarnar, que trazia como ponto principal das leis mosaicas o amor. Eu esqueci o nome dele, acho que é Hillel, se eu não estiver enganado. A pronúncia está errada. Hillel, não é? Ele foi o último rabino que pregava o amor. E ele não tinha para quem deixar todo o legado dele. Então ele decide, por conta própria, buscar o neto dele e treiná-lo para isso. Porque àquela altura, os rabinos já não pregavam mais tanto a salvação pelo amor. Então ele treinou Gamaliel, que treinou Saulo, só que Saulo foi totalmente contra os ensinos de Gamaliel. E na primeira parte do livro, Emmanuel pontua todas as vezes que ele foi chamado a entender esse amor do Evangelho, para ele poder aceitar as palavras de Jesus, para ele entender as palavras de Jesus. E ele não quis. E em vida ele pagou. Por isso, todo o sofrimento dele, e é pontuado na segunda parte do livro. Eu gosto muito desse livro, apesar das pessoas lerem ele como um romance. Ele é um livro totalmente histórico. Totalmente histórico. Ele traz uma renovação das datas da Bíblia. E ele também traz assim... Gente, ele traz tanta informação, que esse livro tem que ser lido e relido várias e várias vezes. Indico muito para vocês. Mas enfim, se você não é aquela pessoa que está pronto para fazer o resgate, vamos avaliar as nossas decisões. Porque às vezes as dificuldades que a gente passa nessa encarnação foram decisões dessa encarnação. É muito importante a gente pensar nas vidas passadas e nas vidas futuras que teremos como espíritos reencarnantes. Mas não só colocar nessa conta todos os problemas das nossas vidas. Não vamos nos resumir a
na vida passada eu fui. A vida passada passou. Graças a Deus que ela passou. Graças a Deus por isso. O que importa agora é a vida de agora. É a oportunidade de agora. É o que nós temos agora. Porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Se ela já está assim meio difícil, meio capenga, imagina a passada. Vamos deixar a passada no passado. Vamos olhar para a frente, para o futuro. E para finalizar, eu queria trazer também um estudo de um neuropsiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Vocês conhecem? Ele era um neuropsiquiatra judeu e ele foi preso num campo de concentração. Ele e toda a família dele viveram os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu escapar ileso, porém a família dele não. A família dele foi morta. Esposa, os pais, em campo de concentração. E no campo de concentração, ele começou a observar, porque ele era neuropsiquiatra, toda aquela situação, todo aquele horror que eles estavam vivendo. E ele escreveu um livro que chama Em Busca de Sentido. É outro livro que eu recomendo muito a leitura dele. É maravilhoso esse livro. E no livro ele fala uma coisa sobre o sentido último da vida, que é a ideia de existir um propósito profundo e transcendental da existência humana. Um significado que dá coesão e propósito à vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. O que ele observou na estadia dele no campo de concentração? Que quando as pessoas tinham um propósito maior, tinha uma crença em algo que transcendia a matéria, transcendia isso aqui que a gente vê, que a gente vive, ela conseguia passar pelas dificuldades de uma forma mais tranquila. Isso vai de encontro com o que o Gordon Albert falava, que quando você vai buscando servir a Deus, você tem uma qualidade de vida maior. Ter uma qualidade de vida maior não significa facilidades materiais. Significa conforto da sua alma, do seu coração, da sua consciência. E o Franklin, ele discorda um pouco de Freud, porque Freud dizia que em situações extremas o ser humano tende a mostrar o pior, o animal que há dentro dele. E Franklin dizia que não, que quando você está numa situação extrema, você só exala aquilo que você é em essência. Vamos trazer essa reflexão então, esse exercício. Imagine você numa situação extrema. Você é aquela pessoa que oferece a outra face? Ou você é aquela pessoa que levanta a mão para bater? Se você é encurralado no trânsito, você xinga, você briga, você mete a mão na buzina? Ou você se cala e pede que Deus acompanhe aquela pessoa porque ela está precisando? Quem é você numa situação extrema? O tema da palestra é aonde está o teu tesouro, porque lá estará o teu coração. Quem é você? Porque o seu coração mostra quem é você e mostra o que é o seu tesouro. Se você age como um bicho, talvez está na hora de você rever se é isso que você quer para a sua vida. Está em tempo. A gente está em tempo de mudar. Ninguém é velho demais que não possa mudar, nem novo demais que não possa mudar. Todo mundo pode mudar a partir do momento que você toma a decisão, que você quer, que você decide mudar. E ele dizia que a maior causa de infelicidade do ser humano é a busca direta pela felicidade. Se você vive todos os dias buscando ser feliz, a única coisa que você vai conseguir é ser infeliz. Porque a felicidade, ela só é encontrada quando você transcende a sua vida, você transcende os seus propósitos. Que é o que a gente volta no primeiro estudo que a gente estava comentando. Você só é feliz quando você busca servir a Deus. É para isso que a gente está aqui. Se a gente acredita na vida eterna, se a gente acredita que Jesus Cristo veio trazer as verdades eternas para a gente, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus enquanto encarnado, nós sabemos que a vida eterna, que é a nossa vida. Nós temos que acreditar e colocar em prática as nossas ações baseadas na nossa vida eterna, na nossa vida espiritual. E a felicidade, segundo a questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece,
poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o artifício da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Praticando a lei de Deus, você pode alcançar a felicidade. Um psicólogo americano falava que você é feliz quando você serve a Deus. Um neuropsiquiatra austríaco judeu falava que você é feliz quando você transcende os propósitos da sua vida. Quando você encontra propósito em algo que vai além do que a gente vive. Mateus diz... Cadê? Peraí que eu perdi. Que o seu tesouro está... Cadê, gente? Por onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que o seu coração deverá amar a Deus de todo ele. E irmã Matilda fala: nosso coração é templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco. E os Espíritos nos dizem que praticando a lei de Deus nós encontraremos a felicidade. Aí eu deixo a pergunta de novo para vocês. Por que no caderninho de metas de vocês não tem Deus? Não tem servir a Deus? Não tem a prática do bem? Por que é mais importante buscar coisas da matéria do que coisas do Espírito? E por último, eu quero deixar uma frase de uma palestra do Raul Teixeira, que diz o seguinte: o Espiritismo não é uma religião que se frequenta, é uma doutrina que se vivencia. Vim aqui todos os sábados, ouvir o palestrante, tomar paz, não vai fazer muita coisa por vocês. Pode fazer o básico, porque Jesus é misericordioso dentro da nossa ignorância. Mas transformar a vida de vocês não vai. E tampar aquele buraco que é do tamanho de Deus em cada um de nós também não vai. Eu queria agradecer a paciência de vocês, os ouvidos por terem me ouvido. Se eu falei algo que ofendeu, peço desculpas e que Jesus acompanhe vocês, gente. Obrigada.